Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 20 ao 24. Versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço foste comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo de 1 Coríntios 7. Agora, a partir do versículo 20, onde Paulo diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Glórias a Deus! Como a palavra de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Se um dia Deus te chamou, é porque Ele quer te usar exatamente como você é. Nós não precisamos entender o agir de Deus, nós precisamos apenas crer. No versículo 21, Paulo continua: foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveite a oportunidade. Vejam que nesse versículo, Paulo fala sobre escravidão versus liberdade. Mas de qual escravidão e de qual liberdade Paulo está falando? O significado bíblico para a escravidão tem dois aspectos principais: a escravidão literal, uma realidade social e legal no mundo antigo, e a escravidão espiritual, que se refere ao estado de quem está sob o domínio do pecado ou de elementos religiosos que não levam à salvação. Observem, meus irmãos, que a prisão não é só do pecado, mas também de elementos religiosos. Vale muito uma reflexão sobre isso para que nós tenhamos um entendimento. Na Bíblia, a escravidão literal, ela era regulamentada pela lei mosaica. Inclusive, ela exigia bom tratamento e previa libertação dos servos hebreus após um certo tempo. Já a escravidão espiritual é o tema central do Novo Testamento, onde Jesus libertou os cristãos do domínio do pecado, conferindo-lhes a verdadeira liberdade em Cristo. Na Bíblia, liberdade não é fazer o que se quer, mas sim ser liberto do domínio do pecado através de Jesus Cristo, para viver de acordo com a vontade de Deus e servir ao próximo. Essa liberdade espiritual é um dom divino que liberta da culpa, do medo, da morte e da lei. A lei ao qual eu me refiro aqui é a lei mosaica, capacitando a viver em amor e propósito. Eu vou trazer uma referência bíblica aqui, que eu já citei por diversas vezes em meus estudos, mas desta vez eu vou trazer um contexto um pouco mais amplo, que está lá em João 8:31 a 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, lembrando que os judeus eram os hebreus a qual citamos ali em cima, e que eles viviam sob o domínio da lei mosaica. Jesus diz o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus fala, permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente.
porque nós como cristãos devemos viver conforme a palavra de Deus, conforme os ensinos de Jesus através do Evangelho. É o que Jesus está reforçando aqui para eles, que eles conhecerão a verdade. Mas de qual verdade ele está falando? E essa verdade que os libertará. Continuando aqui, no estudo de João 8, 31 a 36, que eu estou citando aqui para vocês. Responderam-lhe, agora os judeus responderam a Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui Jesus está reforçando a esses novos convertidos, a esses judeus, que a verdadeira liberdade não é a liberdade social, é a liberdade do pecado, é a liberdade da alma. No versículo 22, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, aqui o escravo é escravo social, escravo mesmo, é liberto do Senhor. Entendeu aqui? O escravo que é preso com grilhões, o escravo literal, é liberto a sua alma no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por que ele é escravo de Cristo? Porque Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós temos que obedecer e servir conforme os mandamentos de Deus através de Jesus. Ou seja, quando nos libertamos do pecado, nos tornamos escravos de Cristo. Muito interessante refletirmos sobre esse versículo. Paulo nos diz que se formos escravos, seremos libertos. E após libertos, seremos escravos para servir. Servir a Deus, meus irmãos, não é uma escravidão, é um privilégio. E a missão que nos foi dada por Jesus é, mais uma vez eu vou citar uma referência bíblica que eu já citei diversas vezes, que está lá em Marcos 16, 15. E disse-lhes, quem disse é Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Assim como fomos libertos da maldição da lei e do pecado, somos chamados a levar o evangelho do nosso Senhor para a liberdade e salvação de outras almas. Lembram-se da promessa de Deus para Abraão? Também já citei várias vezes, está lá em Gênesis 12, 2 e 3. Aqui disse Deus a Abraão: de ti farei uma grande nação. Maravilha. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. O mandamento de Deus para Abraão é que ele seja uma bênção, ou seja, que ele sirva a outras pessoas. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus falou: deixa que eu cuide de você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 23, meus irmãos. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Veja a orientação de Paulo aqui, que importante. Nós já fomos libertos do pecado, nós já somos verdadeiramente livres. Que nós não nos subordinemos novamente aos mandamentos, leis, doutrinas, usos e costumes, tradições de homens. Vou trazer uma referência bíblica aqui.
onde o próprio Paulo diz o seguinte, está lá em Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nesse caso, ele está falando da lei mosaica, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Aqui tem mais um trecho que está entre parênteses que diz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Lembram que eu já falei várias vezes que a Bíblia explica, a própria Bíblia, que a Bíblia confirma o que está escrito na Bíblia. Nesse versículo em Gálatas, que eu estou usando como referência para esse versículo de 1 Coríntios, Paulo cita Deuteronômio 21, 23, que daí no caso o autor é Moisés, que diz assim, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Mas por que Jesus, que foi crucificado e morreu por nós, seria um maldito de Deus? Na verdade, por amor, meus irmãos, pois Deus tirou todo o pecado da humanidade e jogou nas costas de Jesus para serem pagos naquela cruz. Então todos são perdoados, todos os pecados Jesus já pagou. Eu posso viver minha vida tranquilo, despreocupado, porque qualquer pecado que eu fizer já está pago. Não é bem assim, meus irmãos. Isso aí é uma distorção da palavra de Deus. O verdadeiro pecado ao qual Jesus pagou por nós na cruz é o pecado de todos que nele creem e que verdadeiramente se convertem, que entregam as suas vidas a ele e vivem conforme os mandamentos de Deus. Senão ninguém seria condenado. Não existiria céu e inferno. Existiria apenas céu para todos. Lembram-se que Deus é amor e justiça? Versículo 24, para concluir esse trecho de estudo. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Aqui, Paulo enfatiza que a identidade e o valor da pessoa vem de pertencer a Deus, não de seu status na sociedade. Meus irmãos, eu vou trazer a vocês aqui dois versículos, duas referências bíblicas para que a gente conclua esse nosso estudo. Jesus nos libertou conforme os mandamentos de Deus. A verdadeira liberdade não é a liberdade da carne, mas a liberdade do Espírito. A primeira referência está lá em João 14,6, que diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o segundo, que eu já citei nesse estudo e que eu sempre faço questão de reforçar, João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.